Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Acabou o jogo entre São Paulo e Vitória e o São Paulo perde pro Vitória por 1-0, mantendo o Vitória na primeira divisão. E o São Paulo, ele acaba ficando em 8º lugar. E agora é torcer para Cruzeiro ou pro Fluminense serem campeões da Copa do Brasil, pro São Paulo estar pelo menos na pré-Libertadores de 2026. Bom pessoal, essa derrota expressa muito bem o que faz essa temporada do São Paulo. Vexatória, vergonhosa, um time sem vontade de nenhuma jogar bola, eliminações vexatórias na Libertadores, na Copa do Brasil, Paulistão. Paulistão tanto faz, menos mal, né, porque caiu pro Palmeiras. Porém ainda foi roubado. Copa do Brasil, caímos para um time de Série B com o Atlético Paranaense. E Libertadores conseguimos cair pro fraco time da LDU, né? E o São Paulo também, cara, não conseguiu fazer bons jogos do Brasileirão também, não. Não conseguimos ganhar do Sport, o lanterninho do Brasileirão, nem no Morumbi. E muito menos na Ilha do Retiro. Ilha do Retiro a gente ainda buscou empate, mas no Morumbi o São Paulo, ele não conseguiu vencer o Sport lá na estreia do Brasileirão. Não ganhamos também do Ceará, do rebaixado Ceará. Perdemos o Morumbi para eles. E depois também empatamos lá no Castelão, que foi um bom resultado. E contra o Fortaleza a gente venceu só lá no Castelão. E contra o outro rebaixado que foi, o Fortaleza. Eu já falei dos times aí. E cara, essa temporada do São Paulo foi um vexame. Vexame total. Ainda bem que acaba esse ano de 2025, pra graça de Deus. E, mano, eu vou falar uma coisa, cara. Parece que o São Paulo tava querendo entregar o jogo pro Vitória, porque não é possível. A vontade que os nossos guerreirinhos estavam em campo é inacreditável. A vontade nenhuma de jogar bola. Cara, o Rafael, ele fez 4, 5 milagres, cara. Sem dúvidas, o melhor jogador da partida, independente do Vitória ter ganhado esse jogo. Cara, se não fosse ele, a gente teria tomado de novo uma goleada histórica hoje. Meu, eu tô falando, se ele tivesse contra o Fluminense, era pra ter sido pelo menos só 3-0 pro Fluminense, cara. Não era pra ter sido aquela goleada toda, não. É muito culpa do Yonk também, que, né, vocês já sabem, né, um goleiro que não defende nada. Ainda bem que o Rafael voltou, já fez mais um bom jogo. E, cara, o Rafael, ele tem que ficar pra 2026. Marcos Antônio tem que continuar, foram os jogadores que mais representaram essa camiseta aqui do São Paulo. E agora, velho, é esperar na Copa do Brasil. Vamos ver se o Cruzeiro consegue eliminar a equipe do Corinthians. E vamos ver também se o Fluminense consegue tirar o Vasco. Fazendo o resumão aqui do jogo, o São Paulo deu uns 8 chutes no gol. 8, 9 chutes só. E teve uma boa chance com o Tapia ali no final do primeiro tempo, que ele acabou perdendo o gol. Era pra ter feito esse gol. E outro chute também perigoso no segundo tempo do Pablo Maia, que passou pra fora. Ainda no primeiro tempo, o chute do Marcos Antônio também, ali passou à esquerda do gol. E foram essas as melhores chances do São Paulo nesse jogo. Mano, o Vitória, ele deu mais de 21 chutes no gol. Mano, acabou com o São Paulo no primeiro tempo. O Rafael salvou o São Paulo de tomar um monte de gol. Segundo tempo, acabamos não conseguindo, né, jogar direito também. Continuou a mesma coisa do primeiro tempo. Aí o Vitória conseguiu ir lá e fez um gol que livrou eles do rebaixamento. E o São Paulo até no final ele tentou, mas sem muito perigo. Acabou o jogo então 1-0 pro Vitória. O Vitória livre do rebaixamento. E o São Paulo garante o 8º lugar em busca de uma vaga na Libertadores. Agora é torcer pros times do Cruzeiro ou do Fluminense, é isso. E podemos ter uma final entre Cruzeiro e Fluminense, já que ambos estão em chaves diferentes. E lembrando aqui, se caso realmente a final já seja entre os dois, o São Paulo de qualquer jeito estará garantido na pré-Libertadores. E que isso aconteça, é só torcer para esses times chegarem na final para fazerem a boa pro São Paulo. E mano, eu vou falar aqui, é inacreditável, cara, esse time do São Paulo. Bem no nosso pior ano, talvez o pior ano da história do São Paulo, esse 2025 foi. O time cheio de lesão, o time endividado, o time todo quebrado, com uma diretoria pífia, essa diretoria de merda, né? Que é Casares, Belmonte e companhia. Mesmo assim, e mesmo também, cara, com time assim, todo quebrado, time todo no DM e tudo mais, o São Paulo ainda consegue uma pré-Libertadores. Se o pior ano do São Paulo é garantir uma vaga na pré-Libertadores, cara, imagina se melhora um pouco esse time. Se faz uma pequena, nem que seja uma grande reforma, uma pequena reforma. Pô, São Paulo já volta a brigar por títulos, pô. Então, rapaziada, é o seguinte, velho. O São Paulo precisa urgente de uma reformulação.
Para 2026, urgente. Tira o Casares. Se ele continuar, a gente vai ser rebaixado. Tira todo mundo da diretoria. Reforma do DM já, que já começou a reforma já. E também, cara, urgentemente meter ali, velho, talvez uma SAF, implementar o dinheiro para contratação e voltar forte para 2026. Só temos um mês para se planejar para 2026 e tomara que o São Paulo volte melhor para tentar brigar por alguma coisa no que vem. Nem que seja por um Paulistão, mas pelo menos brigar por algum título. Então, agora vamos para a nota dos jogadores do São Paulo. Alguns jogadores teve destaque, outros não. Então, agora vamos falar dos jogadores do banco e os titulares. Então, vamos lá. Vamos começar aqui dando as notas, começando pelo Tapia. Tapia que vai receber uma nota de 5,5. Perdeu uma chance boa que dava para ter feito e não apareceu muito no jogo. Já o Luciano vai receber aqui uma nota 5,5 também. Na verdade, 6, cara, mas mediano também, muito mediano, igual o Tapia. Não apareceu direito, não viu o Luciano aparecendo na frente. 6. Ferreirinha. Pouco apareceu também, inclusive quase entregou pro Vitória ali um gol. É lamentável, cara, ele não ter chegado aos 10 gols. Inclusive, ele não conseguiu bater aquela aposta do Neto lá. Fazer o quê? 5. 5,5. Na verdade, eu vou dar 5 pro Ferreirinha. Marcos Antônio. Vamos manter ali no 6,5. Mais ou menos hoje. Não foi aí muito bem, não. Luiz Gustavo. 6,5 também. Igual o Marcos Antônio. Alisson. 6 também. Mediano. Cedric. Esquece, cara. O Cedric, ele... Não, cara. Muito mal hoje. Muito mal. Vai lá, 5,5. Sabino. 6,5. Arboleda. Aqui ele vai receber um 6,5 também. E Tolói também 6. Todo mundo com 6,5 aqui. Já o Rafael, meu pai amado, que jogo do Rafael. Ele é o destaque desse jogo. Ele é o maior destaque que merece a maior nota. Simplesmente El Rafael, 9. Se tivesse empatado ou vencido, 10. Mas como perdeu, aqui é 9. Espetacular a atuação do Rafael. Irmão, nunca vi uma atuação tão espetacular nesse jogo, cara. Ele virou, mano, um monstro contra o Vitória. Um monstro, irmão. Incrível a partida do Rafael. Agora vamos para os jogadores do banco. Começando aqui pelo Pablo Maia, que vai receber uma nota 6. Mediano. Luca. 6,5. Também acho que não foi aquelas coisas também não. Rigoni. Cara, complicado, cara. Eu não sei nem como esse cara tá vestindo camisa do São Paulo ainda. 5. Pedrinho. 5 e... 6. 6. Paulo Sérgio, 6. E pra fechar, Crespo hoje vai receber uma nota 6. Também. Cara, muito mal, inclusive. Foi mal, escalou o elenco. Não, na verdade, o elenco ele conseguiu escalar com o que ele tinha. Até que fez uma boa escalação. Porém, a atuação hoje não foi a das melhores, não. O Crespo que se ligue pra 2026, cara. 2026 vai ser um ano, segundo o nosso grande diretor Belmonte, vai ser mais difícil. Tomara que seja diferente assim, tomara que eu esteja errado. E que o ano de 2026 seja, inclusive, bem melhor pro São Paulo, cara. É isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos pro próximo vídeo. Esse é o último pós-jogo do ano. Ainda bem que esse ano maldito de 2025 acabou. Agora é pensar pra frente pra 2026 pra ser um ano melhor. Que Deus abençoe São Paulo, porque segundo o nosso grande diretor Belmonte vai ser um ano mais difícil. E que o São Paulo conseguir bem, em geral, nas competições. E cara, eu também espero que o São Paulo consiga melhorar muito, cara. Espero que melhore muito em relação a 2025. Segundo o Miller, vai ter uma grande coisa que vai acontecer agora em dezembro agora em 16 de dezembro. Veremos o que vai ser. Então é isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou!